Nós temos coberto esse assunto no The Grey Zone há anos. Eu entrevistei Nicolás Maduro em Caracas, durante uma fase específica da guerra contra a Venezuela, e ela passou por várias etapas. É nisso que vou focar meus comentários. Essa guerra poderia ser catastrófica. Um ataque e uma tentativa de desestabilização ao estilo da Líbia poderiam ser absolutamente desastrosos para a Venezuela, para o continente sul-americano e para a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Já vimos como a pressão na fronteira, causada por ondas migratórias, resultantes de sucessivos golpes apoiados pelos ETFOS, tentativas de mudança de regime e guerras de sanções, empurrou nossa política para a extrema-direita e ajudou a impulsionar a eleição de Donald Trump. Você mencionou meu livro, A Gestão da Barbárie. Quero dizer, nesse livro, acho que mostrei como a chamada guerra ao terror também ajudou a impulsionar Donald Trump ao poder em 2016. Seu retorno ao poder, acredito, foi fortemente alimentado pela crise migratória. E independentemente do que se pense sobre a política de imigração, acho que todos concordamos que é uma crise, e ninguém está falando sobre as razões por trás dela. A Venezuela, como todos sabemos, tem as maiores reservas de petróleo do hemisfério ocidental. Tem coltan, tem minerais de terras raras, minerais necessários como o lítio para as baterias elétricas de Elon Musk. A maioria das baterias será elétrica, e a maioria dos dispositivos e veículos será movida por essas baterias até 2030, ou no máximo 2040. Então a corrida já começou, e o capitalismo global está em crise. Há uma necessidade de ativos dentro do Ocidente. Há uma competição com a China. Acabamos de ver Trump e Xi se encontrarem. E um dos principais objetivos de Trump nessa reunião foi fazer com que a China encerrasse os controles de exportação sobre minerais de terras raras, porque os Estados Unidos não conseguem obter os minerais de que precisam para travar essa guerra de IA que estão iniciando com a China e para impulsionar sua própria economia. Então eles estão em uma crise real, e a atenção se voltou para a Venezuela, que tem sido um alvo desde que Hugo Chávez chegou ao poder em 1998. Depois, uma tentativa de golpe foi organizada pelas mesmas figuras da oposição venezuelana, que agora estão prontas para chegar ao poder, em Caracas, em tanques dos Estados Unidos. Estamos falando de Leopoldo López, que está baseado na Espanha. O governo espanhol está fortemente envolvido nessas tentativas de golpe. O antigo mestre colonial da Venezuela. Seu pai é um legislador de direita em Madrid. Ele é o mentor da oposição venezuelana radical, que apoia atacar a Venezuela com o exército dos Estados Unidos e com sanções, destruindo o país apenas para poder tomar o poder. Ele foi o mentor de Juan Guaidó. Ele estava no Palácio de Miraflores com um grupo de golpistas, depois que Chávez foi inicialmente deposto em 2002, levado por remanescentes do antigo regime, o velho regime de Punto Fijo, para uma base militar. O povo venezuelano marchou até o Palácio de Miraflores, um dia depois que um executivo de grandes corporações, Pedro Carmona, foi instalado no poder. O New York Times celebrou Pedro Carmona como o novo presidente da Venezuela e tentou normalizar o golpe na primeira página. Conheça nosso novo presidente. O povo venezuelano não aceitou isso. Marcharam até Miraflores, exigiram o retorno de Chávez e ele voltou ao poder. O que ele fez? Ele nacionalizou a PDVSA, a empresa estatal de petróleo, e removeu a antiga administração, que via a PDVSA como um veículo para exportar a riqueza da Venezuela para o norte. Chávez lançou uma série de programas sociais, cooperativas de trabalhadores, cooperativas rurais, programas de alfabetização, programas habitacionais, e reduziu a pobreza em mais de 70% durante aqueles anos em que os Estados Unidos estavam atolados, e o governo Bush estava focado em tentar roubar o petróleo do Iraque. Enquanto isso, a oposição venezuelana estava em treinamento. And the Venezuelan opposition, meanwhile, was training. They were raking in millions of dollars
Eles estavam arrecadando milhões de dólares sob a supervisão de figuras como Leopoldo Lopes e alguém com quem você provavelmente já está familiarizado, Maria Corina Machado, por meio da USAID e do braço de mudança de regime do governo dos Estados Unidos, o National Endowment for Democracy, além de várias ONGs da União Europeia e do Open Society Institute de George Soros, com treinamento de figuras como Jenny Sharp. Basicamente, eles estavam se preparando para revoluções coloridas, inspiradas naquelas que varreram o leste europeu. Chávez morreu em 2012 e a Revolução Bolivariana da Venezuela, que havia inaugurado uma nova constituição e tirado milhões de pessoas das sombras da vida venezuelana, enfrentou uma crise de legitimidade após sua morte por câncer. Antes de tudo, o Conselho Nacional Eleitoral precisa realizar uma eleição nacional em acho que um mês. Você consegue imaginar, com todas as crises que já enfrentamos nas eleições dos Estados Unidos, se os Estados Unidos fossem obrigados a fazer algo assim sob pressão internacional? Mas eles fizeram. Nessa eleição, Nicolás Maduro, o sucessor escolhido por Chávez, surpreendeu muita gente ao ser o selecionado. Ele havia sido ministro das Relações Exteriores sob Chávez e, antes disso, líder do Sindicato dos Motoristas de Ônibus, um ex-motorista de ônibus de Caracas, não vindo das Forças Armadas como Chávez, o que poderia ter causado problemas. Ele derrotou Henrique Capriles, uma figura de oposição bastante popular que representava as classes alta e média alta da Venezuela, a elite do leste de Caracas. Foi considerada uma eleição livre e justa pelo Centro Carter. Mas assim que Maduro assumiu o poder, sem o mesmo tipo de reconhecimento, popularidade ou credibilidade dentro das Forças Armadas que Chávez tinha, a direita venezuelana, apoiada pelos Estados Unidos, começou a trabalhar para desmantelar sua presidência. Eles promoveram uma série do que chamaram de guarimbas, que basicamente significa bloqueios de estrada. Bloquearam partes de Caracas que controlavam e iniciaram tumultos. Isso ajudou a deteriorar a economia da Venezuela, mas a mídia dos Estados Unidos retratou a situação como uma rebelião popular, sendo brutalmente reprimida pelas forças de segurança cruéis de Maduro. E o que as guarimbas faziam era, em alguns casos, erguer fios atravessando as ruas, o que acabava decapitando motoristas. Elas também perseguiam e atacavam pessoas afro-venezuelanas, pessoas de pele escura que acreditavam ser chavistas, se as encontrassem em seus bairros no leste de Caracas. Houve um homem, Orlando Figuera, que foi queimado vivo simplesmente por ser negro no leste de Caracas. Essas guarimbas eram violentas e racistas. Eram impulsionadas pela inteligência dos Estados Unidos e estavam destruindo a economia da Venezuela em 2016. Também contavam com o apoio da Assembleia Nacional, que naquela época era controlada pela oposição. Imagine se os Estados Unidos tivessem uma situação em que um presidente tivesse sido eleito e o Congresso estivesse conclamando a população a fazer tumultos nas ruas, pedindo à Rússia e à China que apoiassem esses tumultos, como o 6 de janeiro, mas em escala muito maior, com cidades sendo incendiadas. O que o presidente faria? Pois bem, o que Maduro fez foi invocar a Constituição Bolivariana para convocar uma Assembleia Constituinte a fim de resolver a crise e realizar eleições que fossem de fato mais democráticas e incluíssem mais membros do público venezuelano, trazendo-os para a vida pública. A Assembleia Nacional se retirou e os tumultos cessaram imediatamente. A Venezuela estava pelo menos em paz. No entanto, a Assembleia Nacional havia, ao mesmo tempo, pedido que os Estados Unidos sancionassem toda a economia e o setor de petróleo da Venezuela. Imagine isso. Imagine o Congresso dos Estados Unidos pedindo a países estrangeiros que realizem uma guerra econômica contra os próprios Estados Unidos. Foi isso que aconteceu na Venezuela, com a oposição venezuelana traidora tentando incendiar o próprio país para tomar o poder. As primeiras sanções chegaram no final da era Obama,
em 2015. A partir desse momento, a Venezuela começou a enfrentar hiperinflação e escassez. Como revelou The Grey Zone, Anya Parampil relatou em 2019, o Departamento de Estado sob Trump chegou a publicar um documento vangloriando-se da destruição econômica que os Estados Unidos haviam causado na Venezuela por meio das sanções e de quantos ativos econômicos haviam destruído. E então eles rapidamente removeram aquele documento, porque era um pouco óbvio demais. Mas Anya o encontrou a tempo. Essa era a situação que a Venezuela enfrentava em 2017. A Assembleia Nacional, que havia sido invalidada, declarou que a Venezuela estava enfrentando uma emergência humanitária. Então, sim, havia escassez por causa das sanções que eles mesmos haviam apoiado. E agora estavam declarando uma emergência e exigindo intervenção estrangeira para resolver a crise humanitária. Avançando para fevereiro de 2019, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, a Colômbia estava sob o controle de um presidente de direita pró-Eswell, Ivan Duque, que hoje é DJ em Miami. Falaremos sobre a Colômbia em um instante. Ele autoriza a West Side e a oposição venezuelana radical apoiada pelos Estados Unidos a realizar uma falsa encenação de ajuda humanitária destinada a abalar a soberania da Venezuela e desacreditar Maduro diante do mundo. Paletes de ajuda são carregados em caminhões no lado colombiano da fronteira, em uma cidade chamada Cúcuta. Ao mesmo tempo, o bilionário britânico neoliberal Richard Branson organiza um concerto no estilo Live Aid, repleto de estrelas, para salvar o povo da Venezuela em Cúcuta. A encenação da ajuda foi um completo desastre. As caravanas estavam cheias de suprimentos de que o povo na Venezuela realmente não precisava. O que eles precisavam era de uma economia que pudesse funcionar no sistema financeiro internacional, o que não tinham. A ajuda foi bloqueada na fronteira pela polícia venezuelana. O exército venezuelano permaneceu ao lado de Maduro. Depois, a ajuda foi queimada no último minuto por vândalos da oposição no lado colombiano, e eles tentaram culpar Maduro e suas forças de segurança pelo incêndio. Fui um dos primeiros jornalistas de língua inglesa a expor que eles mesmos haviam queimado a ajuda. Fui chamado de teórico da conspiração até alguns meses depois, quando o New York Times fez uma investigação ao Cinch, uma investigação de código aberto, mostrando que eu estava realmente certo. Os teóricos da conspiração estavam certos novamente. A manobra de ajuda fracassou. As fronteiras da Venezuela estavam seguras e o exército permaneceu ao lado de Maduro. Juan Guaidó havia sido anunciado pelos Estados Unidos como presidente interino. Ele voltou clandestinamente à Venezuela a partir da Colômbia por meio de um cartel de drogas chamado Los Rastrojos. Então, em abril de 2019, tentou liderar um golpe militar em Caracas. Isso também foi um completo desastre. Ele conseguiu que cerca de 2 dúzias de homens das Forças Armadas venezuelanas se juntassem a uma rebelião nas ruas, mas todos foram facilmente abatidos ou capturados. Guaidó ficou exposto junto com seu mentor, Leopoldo López, que havia fugido da embaixada da Espanha. E há uma foto famosa deles com uma expressão desolada nas ruas de Caracas. Guaidó fazendo uma ligação, talvez para seus mestres nos Estados Unidos. Depois disso, tudo desandou para Guaidó, a ponto de ele protagonizar uma série de cenas humilhantes, como tentar invadir o parlamento pulando uma cerca. Ele foi vaiado em restaurantes por venezuelanos comuns, que já estavam cansados de ver seu país sendo atacado por dentro e por fora. Eventualmente, ele fugiu para a Flórida. Hoje, quero dizer, isso realmente diz muito sobre quem é a oposição venezuelana. Guaidó agora é um suposto professor, sem formação acadêmica, em algo na Florida International University, chamado Adam Smith Center for Economic Freedom, que é basicamente apenas um instituto de propaganda libertária de direita,
onde vassalos latino-americanos fracassados e decadentes de Washington vão, digamos, para serem colocados de lado. Então, Guaidó se foi. Guaidó conseguiu uma coisa, que é basicamente a tese do livro Corporate Coup de Anya Parampil. Ele conseguiu, ao deslegitimar Nicolás Maduro como presidente no cenário internacional, permitir o roubo do ouro da Venezuela do Banco da Inglaterra. Esse ouro foi transferido para o chamado presidente legítimo, que por sua vez era controlado pelo governo dos Estados Unidos e por forças ocidentais. E ele também possibilitou o roubo do ativo estrangeiro mais valioso da Venezuela, que é a Citgo. Vocês sabem, todos já viram os postos de gasolina da Citgo. Essa é a ramificação internacional da PDVSA, o motor da economia venezuelana e o motor dos programas sociais da Venezuela. Então eles roubaram bilhões de dólares por ano da Venezuela por meio de Juan Guaidó, um golpe economicamente devastador, um roubo descarado, pirataria internacional. Ao mesmo tempo, podemos ver a guerra contra a Venezuela avançando para uma nova fase após a tentativa fracassada de enviar ajuda, o golpe militar fracassado, o fracasso das forças de oposição interna venezuelanas em realizar uma rebelião interna. A guerra começa a se mover em direção a forças mais exclusivamente externas. Então, o Departamento de Justiça de Trump, sob William Barr, ex-oficial da CIA, que redigiu os perdões para os envolvidos no caso Ira-Contra, e cujo pai era diretor da Dalton, quando Jeffrey Epstein conseguiu um emprego de professor lá, colocou uma recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro, acusando-o, junto com Diosdado Cabello, uma das figuras chavistas mais poderosas depois de Maduro, de serem os líderes de um narcocartel chamado Cartel de Los Soles. Não, desculpe. Cartel de Los Soles, Cartel dos Sóis. O Cartel dos Sóis não existe mais. Não é real. Na verdade, nunca existiu. It never existed, actually. What it is a reference to the patches that were... O que isso é, na verdade, é uma referência aos emblemas usados por figuras de destaque, generais da Guarda Nacional da Venezuela, que foram recrutados pela CIA para serem o ponto de partida de uma operação da DEA para, entre aspas, deixar a droga circular dentro dos Estados Unidos. No início dos anos 1990, acho que por volta de 1992, antes de Chávez ser eleito, a CIA e a DEA planejaram enviar 20 toneladas, isso mesmo, 20 toneladas de cocaína para os Estados Unidos. E muitos de vocês que viveram os anos 90, eu vivi em Washington, D.C., viram a epidemia do crack se desenrolar bem diante dos seus olhos, bem na sua frente. O bairro onde eu morava ficou imediatamente mais violento. Quero dizer, foi uma mudança imediata. A CIA e a DEA, isso está confirmado, enviaram toda essa cocaína para as cidades dos Azoles, supostamente para monitorar quem eram os chefes do tráfico em cada cidade, como a droga era movimentada, e então reprimir o esquema. A fonte disso foi a Guarda Nacional da Venezuela. Homens-chave da CIA, como o general Guillén, que usavam aqueles distintivos nos ombros, foram recrutados. Depois, tudo acabou. Você pode assistir ao relatório de Mike Wallace no programa 60 Minutes daquela época, sobre essa operação, quando o 60 Minutes ainda fazia reportagens sobre a CIA e não a favor dela, se não acreditar no que estou dizendo. Então o Cartel dos Sóis desapareceu, sumiu. E só foi ressuscitado por William Barr para colocar uma recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça de Nicolás Maduro. Então, com essa recompensa, surgiram essas figuras violentas e gananciosas que queriam enriquecer rapidamente, coletar a recompensa entrando em Caracas com exércitos de mercenários. Esse era o objetivo. Incentivar tentativas de golpe privadas vindas de fora, ou esquemas de sequestro para capturar Maduro, colocando um alvo em suas costas. E foi exatamente isso que vimos mais tarde, em 2019, com a Operação Gideon. Pessoal, se vocês estão assistindo a isto agora, vão ao canal do The Grey Zone no YouTube e assistam a minha entrevista com Jordan Goudreau, que liderou a fracassada invasão mercenária da Operação Gideon na Venezuela. Seus homens foram capturados, muitos foram mortos.
Vários eram também boinas verdes, como ele. E Jordan Goudreau agora está se manifestando. And Jordan Goudreau is now speaking out, and he explained to me how he was first. Ele me explicou como foi inicialmente recrutado para essa operação por pessoas próximas a Donald Trump, incluindo segurança pessoal e diretor de segurança de longa data de Trump, que também possuía uma licença de exportação de armas, Keith Schiller. Schiller fundou uma empresa chamada Global Governments. O objetivo dessa empresa, que contava com importantes advogados de Washington, como o advogado de Mike Pompeo, então secretário de Estado, além de figuras da oposição venezuelana, próximas a Leopoldo López e Juan Guaidó, era derrubar Maduro e se apoderar da riqueza venezuelana. Eles receberam a promessa de contratos lucrativos por parte da oposição venezuelana, em troca de tirar Maduro do poder. Todo o propósito dessa guerra contra a Venezuela sempre foi permitir que 1% dos Estados Unidos, especialmente os aliados daqueles no governo, se apoderassem da riqueza petrolífera venezuelana, conseguissem os chamados contratos de reconstrução e usassem a ajuda humanitária como disfarce para seus esquemas de enriquecimento rápido. Goudreau expôs tudo isso. Ele também falou sobre operações da CIA para desestabilizar a Venezuela, denunciando-as. Ataques à infraestrutura venezuelana, que a mídia norte-americana afirmava ser apenas resultado de má gestão. Goudreau afirmou claramente que essas ações foram conduzidas pela CIA em coordenação com a oposição venezuelana. A verdade é que a máscara caiu completamente. Mas, durante a era Biden, houve uma tentativa de fazer um acordo com a Venezuela em troca de eleições em 2024, e algumas das sanções foram suspensas. Obviamente, Biden estava enfrentando uma crise de inflação. Ele havia tentou reduzir o rublo russo a escombros. Assim, o petróleo que vinha da Rússia para substituir o petróleo que já não vinha mais da Venezuela e do Irã também foi cortado. Tivemos o aumento de preços da OTAN sob Biden. Então, Biden começa a tentar aliviar algumas das sanções, permitindo que a Chevron volte a fazer negócios na Venezuela, trazendo o petróleo bruto pesado venezuelano para as refinarias do Texas. Ele teve que fazer isso. E, em troca, Maduro concordou em realizar eleições. Eles estão realizando eleições com uma arma apontada para a cabeça, em meio a um estado de guerra. Os Estados Unidos imediatamente declaram que Maduro roubou a eleição de 2024 e uma nova fase da guerra começa. A nova fase da guerra começou durante a campanha, que primeiro colocou Biden e depois Kamala Harris contra Donald Trump, com a imigração, a crise migratória ocupando o centro do debate. Houve várias ondas de migração venezuelana para o norte. A primeira foi uma espécie de onda ideológica, os exilados que odiavam o chavismo, mas ela se transformou em uma onda econômica após o ataque das sanções dos Estados Unidos à economia venezuelana em 2015. Essa onda começou a culminar sob o governo Biden, quando ele declarou o TPS, status de proteção temporária, para os venezuelanos. A oposição venezuelana concordou com isso, porque queria preencher suas fileiras com pessoas que odiavam o chavismo e Maduro. Marco Rubio foi um dos principais patrocinadores do TPS. A pressão na fronteira se tornou tão extrema que o TPS acabou permitindo a entrada em massa de venezuelanos nos Estados Unidos. E algumas pessoas não gostaram nada disso, a base de Donald Trump. Então Trump começou a destacar os migrantes venezuelanos como uma ameaça à segurança nacional. Como ele fez isso? Por meio de uma operação psicológica, um golpe de propaganda. Quero dizer, havia muitas figuras que deveríamos mencionar. Bem, não muitas, mas algumas entre os que chegavam. A maioria eram apenas pessoas decentes e desesperadas. Mas alguns tinham antecedentes criminais. Na verdade, a criminalidade em Caracas diminuiu após essa onda, e houve crimes em algumas comunidades nos Estados Unidos causados por uma minoria de migrantes venezuelanos. A minority of Venezuelan migrants. One of those was Aurora, Colorado, where there. Desses casos ocorreu em Aurora, no Colorado,
onde houve um confronto violento dentro de um conjunto de apartamentos com alguns homens armados, que foi filmado. Acho que nenhuma arma chegou a ser disparada. Isso aconteceu no auge da campanha eleitoral. Esse prédio de apartamentos estava sendo administrado por um senhorio corrupto que recebia assistência do governo. Ele estava revendendo apartamentos do programa Section 8, basicamente tentando usar essa assistência como justificativa para demolir os imóveis e lucrar com isso. Para obter autorização para continuar assumindo ou demolindo o prédio, esse senhorio corrupto alegou que ele havia sido invadido por uma gangue venezuelana chamada Tren de Aragua. A Fox News e a mídia de direita se encheram de imagens de homens venezuelanos armados dentro de um prédio residencial. Na verdade, os moradores realizaram um protesto na época, dizendo que o proprietário não fazia reparos e que o local estava infestado de ratos. Esse era o verdadeiro problema, não gangues venezuelanas. Não havia nenhuma evidência de que uma gangue venezuelana tivesse tomado o prédio. Mas essa acabou virando a narrativa, impulsionada por um xerife local pró-Trump. Depois, Donald Trump declarou que o Trem de Aragua estava tomando partes de cidades americanas e que era controlado por Nicolás Maduro. Foi aí que a questão se tornou internacional, ligada à guerra contra a Venezuela. Já não era apenas um tema de temporada eleitoral sobre imigração e nativismo. Isso é falso. O Trem de Aragua não era controlado por Nicolás Maduro. Ele havia sido amplamente neutralizado dentro das prisões venezuelanas pelas forças de segurança de Maduro. Em abril de 2025, um relatório de inteligência dos Estados Unidos, tornado público, confirmou isso. Assim, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, que há muito tempo tentava minar o governo de Maduro, acabou contradizendo Trump. A diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, alguém que havia sido uma oponente de longa data da guerra contra a Venezuela, quando era democrata no Congresso, mas depois mudou de lado após ser rejeitada pelo partido, veio a público e demitiu os analistas de inteligência que revelaram que Maduro não tinha nada a ver com o Trem de Aragua. Portanto, o governo de Donald Trump estava promovendo essa gigantesca farsa. Esta é a farsa das armas de destruição em massa da guerra contra a Venezuela, combinada com a noção de que Maduro controla o cartel dos sóis, cartel de Los Soles, que na verdade foi criado pela CIA. Nos bastidores, houve reuniões para encontrar uma nova estratégia que unisse a falsa guerra às drogas e a falsa guerra ao terror, em uma nova designação que permitisse a remoção de Nicolás Maduro de uma vez por todas. E essa estratégia estava sendo liderada pelas pessoas em torno da nova face e voz da oposição venezuelana. O nome dela é Maria Corina Machado. Ela foi a candidata que concorreu em nome da oposição venezuelana, adorada pela mídia dos Estados Unidos, retratada como uma dama de ferro, uma nova Margaret Thatcher, como se Thatcher fosse algum tipo de heroína no New York Times, e a legítima vencedora da presidência venezuelana. Machado e seu círculo íntimo realizaram uma reunião com o ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional, Mike Waltz, em janeiro, e declararam que o caminho a seguir era rotular Maduro como um narcoterrorista. Ele era um terrorista, disseram, porque estava realizando ataques dentro dos Estados Unidos por meio de uma invasão de gangues através da TDA. E era um senhor do narcotráfico, porque o Departamento de Justiça já havia afirmado que ele controlava um cartel que na realidade não existe. Waltz fez anotações e começou a montar essa justificativa, que mais tarde foi repassada ao seu sucessor após o escândalo do Signalgate, Marco Rubio, o líder de fato do complexo industrial Gusano do sul da Flórida, que quer invadir e derrubar a Venezuela por razões ideológicas. E assim, o governo Trump declara oficialmente que Nicolás Maduro e aqueles ao seu redor são narcoterroristas. Isso também ajuda a trazer Stephen Miller para a operação, porque liga a TDA, internamente, dentro dos Estados Unidos,
a suposta invasão de gangues venezuelanas, há uma guerra de mudança de regime que provavelmente causará uma migração em massa para o norte. Acontece que Stephen Miller não é alguém de princípios em relação à imigração. Ele simplesmente gosta de torturar pessoas não brancas. Então ele se alinha com Marco Rubio nessa designação de narcoterrorista. O que isso significa? Bem, significa que a recompensa pela captura de Nicolás Maduro aumenta de 15 milhões para 50 milhões de dólares. Quem mais tinha uma recompensa de 50 milhões de dólares por sua cabeça? Osama Bin Laden. Bin Laden. O que aconteceu com ele? Ele foi assassinado por forças especiais dos Estados Unidos, quando foi politicamente conveniente para Barack Obama, no início de sua campanha de reeleição. Eles sempre souberam onde Bin Laden estava em Abbottabad. Decidiram matá-lo por razões políticas. Agora os Estados Unidos podem autorizar ataques de decapitação contra a liderança venezuelana e, ao mesmo tempo, dizem estar combatendo drogas e terrorismo. É como se todas as fantasias neoconservadoras tivessem voltado. Mas primeiro, eles precisam colocar forças militares americanas nas águas venezuelanas, no Caribe. Eles precisam militarizar agressivamente o Caribe. E agora, o USS Gerald Ford está navegando em direção ao Caribe com 80 jatos de ataque em seu convés. Tudo isso é obra de Marco Rubio. E para colocar essa frota naval em operação, primeiro precisam autorizar ataques a supostos barcos que trazem drogas para os Estados Unidos. Todo mundo sabe que isso é uma piada até agora, e um crime enorme. Mais de 60 pessoas foram mortas nesses massacres militares dos Estados Unidos contra pequenos barcos de pesca, e o contratado irresponsável do Pentágono, Pete Hegseth, publica esses vídeos de execuções em sua conta no Twitter. Acho que estamos tão dessensibilizados por causa do genocídio em Gaza que isso nem é um grande assunto na mídia dos Estados Unidos. Nem sabemos quem são essas pessoas. Não há devido processo, nenhuma interdição acontecendo. Mas aqui está o que sabemos sobre esses barcos. Eles não podem, de forma alguma, chegar aos Estados Unidos. No máximo, conseguem percorrer 200 quilômetros. Os Estados Unidos ficam muito mais longe do que 200 quilômetros. 200 quilômetros. Eles nem conseguem ir tão longe. A maioria provavelmente consegue ficar no mar apenas por algumas horas. Nenhum deles está sequer indo em direção a Miami. A maioria vai da Venezuela para Trinidad e Tobago. E se estão transportando drogas, é cocaína. A cocaína não é o problema aqui. Não é isso que está envenenando os Estados Unidos, é o fentanil. O fentanil está entrando pela fronteira entre os Estados e o México. E menos de 5% da cocaína, segundo estatísticas das Nações Unidas, passa pelo Caribe, vinda da Venezuela. A maior parte vem da Colômbia, passando pelo Equador, onde o presidente equatoriano, Daniel Noboa, foi diretor de transporte da empresa bilionária de sua família, a Bonita Fruit, que tem embalado caixas de bananas com cocaína e as enviado por meio da máfia albanesa para a Europa e também para os Estados Unidos. É o Equador, um aliado fundamental dos Estados Unidos, um aliado importante de Rubio, que está enviando a maior parte da cocaína aos Estados Unidos através da Colômbia. Então, tudo isso é uma grande mentira. Mas essa mentira permite essa enorme demonstração de força e o envio de tropas ao Caribe. E como Madeleine Albright, secretária de Estado no governo Clinton, disse certa vez a Colin Powell sobre o Iraque, quando se tem o maior exército do mundo, não dá para simplesmente não fazer nada com ele. Você tem que usá-lo. Então é isso que Rubio fez. Ele posicionou tantos recursos militares dos Estados Unidos ao redor da Venezuela que algo precisa acontecer. E o que achamos que será? Ataques de decapitação. O objetivo, causar desestabilização dentro da Venezuela, incitar uma suposta rebelião, o que é delirante, e depois destruir o que eu chamo de tríade da resistência, que John Bolton, o ex-assessor de segurança nacional de Trump, obcecado por golpes, recentemente chamou de tríade da tirania. A Venezuela, por meio da Aliança Econômica ALBA, ajudou a sustentar a economia sitiada de Cuba e apoiou o governo socialista e muito popular do líder sandinista e presidente Daniel Ortega.
Sandinista leader and President Daniel Ortega. Fantasia. Primeiro se derruba, depois você. E você espalha o chamado livre mercado pela América Latina, destrói a ideologia do chavismo, faz dela um exemplo e esmaga a esquerda latino-americana. Isso vai acontecer? Achamos que a Venezuela vai cair tão facilmente? Não. Sob o peso do maior porta-aviões das Forças Armadas dos Estados Unidos? Acho que não. Não necessariamente. Veja o que acabou de acontecer no Irã, quando o país sofreu um ataque não provocado em junho por Israel, que estava agindo efetivamente como um braço dos Estados Unidos naquele momento, ou pelo menos usando armas americanas, com o conhecimento de que o governo Trump interviria para resgatar Israel das consequências de uma guerra que começou, mas não conseguiu terminar. O povo iraniano se uniu em torno da bandeira e se tornou mais nacionalista do que vimos em uma geração. Setores da sociedade iraniana que não apoiavam a República Islâmica, que não apoiavam a Revolução Iraniana de 1979, que não apoiavam o líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, pessoas que talvez tivessem sérios problemas com eles, ficaram indignados com as baixas civis causadas por Israel, com a desestabilização provocada por agentes do Mossad dentro de sua sociedade, com os carros-bomba explodindo em seus bairros. Eles se uniram ao seu governo. E se os Estados Unidos fizerem o mesmo na Venezuela, haverá um grande segmento da sociedade venezuelana que ficará ao lado de seu governo diante dos ataques brutais realizados pelos militares norte-americanos, do tipo que vimos na América Latina durante a invasão do Panamá em 1989 e 1990, que tem sido apresentada como um modelo para derrubar Maduro. Muitos americanos não se lembram disso, mas foram encontradas valas comuns em todo o Panamá, de panamenhos mortos pelo exército dos Estados Unidos, alguns com braçadeiras de plástico nos pulsos, muitos deles crianças, muitos mortos em ataques aéreos. Centenas e centenas de civis foram mortos ali. Portanto, a ideia de que a própria Revolução Democrática da Venezuela pode ser destruída pelo exército dos Estados Unidos, de que uma ideologia, uma ideia, pode ser apagada, será colocada à prova. E é a mesma ideia que vimos ser testada em Gaza, onde uma pressão enorme, historicamente sem precedentes, tem sido exercida sobre toda uma população que resistiu à sua desapropriação, destruição e ocupação. Eles sofreram um genocídio imposto a eles e se recusam a partir. Eles se recusaram a se afastar do modelo de resistência. Então toda essa ideia neoconservadora depende de que as pessoas na América Latina, no mundo árabe, em todo o mundo, basicamente aceitem isso. Aceitem o neocolonialismo. E isso será posto à prova na Venezuela nos próximos dias. Eu tinha me preparado para falar sobre Gaza e a mudança após 7 de outubro, mas sinto que a situação na Venezuela é tão urgente e imediata que quis focar nisso hoje. Era o que estava em minha mente. Mas podemos abordar essas questões na sessão de perguntas e respostas. Estou interessado em ouvir suas perguntas e comentários. Então vamos encerrar minhas observações e passar para o Q&A. Muito obrigado. My comments and move to Q&A. Thanks a lot.